E hoje a nossa convidada é do Grupo Motiró, a diretora do Grupo Motiró, Daniela Murador. Ela que é diretora de marketing deste grupo muito conhecido com a gente, nosso companheiro, nosso patrocinador, e ela é sócia do Murador Construtora, uma empresa que constitui o Grupo Motiró. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história, falar sobre muita coisa aqui do Grupo Motiró e os avanços aqui que não tem só em São Bernardo, mas como em todo o ABCDMRR. É isso que a gente tem aqui, Grupo Motiró. É uma grande satisfação, Daniela, receber você aqui e eu queria agradecer muito a sua presença. O prazer é meu, Manuel. Eu que agradeço o convite. Obrigada, uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. Tá certo. Mas antes da gente começar essa nossa entrevista, eu gostaria de deixar aqui um abraço para os nossos amigos, colaboradores que acreditam no nosso trabalho, que são os nossos patrocinadores. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram para a gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brindes. A corretora de seguros Williams Moia, que há quase 21 anos atua com as melhores operadoras do país. Ele protege a sua família, seus bens, com ética, profissionalismo e seriedade. Eles são especialistas em seguros de veículos, residencial, empresarial, de vida e saúde. Precisou de seguros? Entre em contato com a Williams Moia. Você já conhece o Terça da Serra? O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo, com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. E agora eu quero falar sobre o melhor pastel e hambúrguer de São Bernardo. Está lá, na Ticara Hamburgueria e Pastelaria, ali na MMDC. Se você ainda não conhece, é um lugar especial, aconchegante, que você precisa dar uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em pastel e hambúrguer? Ticara Hamburgueria e Pastelaria. Daniela, vamos falar um pouquinho aqui. Eu queria que você contasse um pouco da história, como é que começou, como é que é o Grupo Motiró. Conta pra gente aí. Sim. O Grupo Motiró ele é composto hoje em dia, né, por 5 empresas, que são, dentre elas, incorporadoras e construtoras, né? E o grupo surgiu no intuito de unir forças, né? Porque a palavra Motiró, ela vem do Tupi-Guarani e significa reunião de pessoas para construir algo em prol de um bem comum. E por isso o nome, né, que foi usado para o grupo, que acho que faz jus ao que a gente é hoje, né? Realmente é um grupo de empresas que se uniram para projetar e construir empreendimentos, né, residenciais e entregar sonhos para muitas pessoas e suas famílias, né? Quando você fala em entregar sonhos para muitas famílias, como que você definiria isso? Você que já está há um bom tempo. Quanto tempo você já está lá no grupo? Atualmente faz 3 anos, Manuel. Eu vim de uma transição de carreira, né? Eu sou mestre e doutora de outra área, não tem nada a ver, né? Então eu vim para o grupo mais recentemente, né? E aí comecei a trabalhar junto com o Ilídio, que é um dos nossos sócios também lá do grupo, na área de marketing, né? Então, assim, o meu histórico ele é mais recente, mas o grupo ele tem décadas, né, de experiência. E como eu falei, são 5 empresas, né? Dentre elas a Jaci, a Martinez e Fernandes, a Pompeu, a Suporte e a Murador, que é a minha, né, junto com o meu pai. E são empresas que têm décadas de experiência, né? Somadas aí, a gente tem muitos anos, cada empresa e cada responsável com uma grande expertise, né? Dentre a construção civil, a obra como um todo, ao marketing, o comercial, e aí a ideia, né, desse grupo que se completa, né? De empresas que se completam e responsáveis que se completam.
A gente fala sonho, porque a moradia, né, a casa própria, ela é um sonho de todo brasileiro, né? Isso é cultural no nosso país. Então, a gente sempre remete à construção como um sonho, porque o nosso modelo de negócio, a gente faz sempre um lançamento, né, imobiliário, para daí então fazer a construção e depois de alguns anos fazer a entrega do imóvel, da residência, né, para as famílias. Então, a princípio, ele é um sonho, né? E aí depende, obviamente, da gente e de toda uma equipe de trabalho aí por trás para que isso se concretize e se torne uma realidade, né? Mas a gente se refere sempre a isso porque é como a população brasileira como um todo enxerga, eu acho, né? A casa própria acho que sempre vai ser um dos sonhos, se não o maior dos brasileiros, né? É o sonho da casa própria, o sonho do apartamento. Mas a Motiró, o Grupo Motiró, fala nisso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo, irmão, o Marcos Santaguita. É Santaguita, né? Isso, O Marcos Santagta. Santáguida. O Marcos Santáguida, um abraço também, que é nosso colaborador, o nosso amigo Marcos Santáguida, como a Daniele também está sempre conversando com a gente. Esse sonho da casa própria é só apartamentos ou tem outros tipos de moradias do Grupo Motiró? Não, hoje a gente trabalha só com apartamentos residenciais, né? O foco são condomínios residenciais em torres, né? Então, prédios residenciais. O Grupo Motiró, ele atende, eu falei do todo o ABC, não só São Bernardo, mas ele atende todo o ABC DMRR. Fala um pouquinho para nós. Hoje a gente o Grupo Mutirão nasceu, vamos dizer assim, em Santo André, no ABC, né? Eu falo nasceu porque o primeiro empreendimento, que é o Mutirão Assunção, ele é localizado em Santo André. Depois vieram mais dois que já foram entregues junto com o Assunção, né? Em seguida veio o Solarium e o Mutirão Santa Filomena, os dois em São Bernardo do Campo. Porém, hoje a gente já está, né, em São Caetano, em Suzano. O nosso último lançamento agora foi em Dayatuba. Então, estamos indo, né, para o interior de São Paulo e o ano que vem a gente tem projetos já para São Paulo capital. Então, o ABC é o nosso, vamos dizer assim, o nosso coração, mas a gente vem expandindo aí para o interior e para a capital também. Qual que é o maior diferencial do Grupo Motiró hoje para você e para quem vai comprar um imóvel? Como eu falei, eu gosto de forçar bastante essa história do grupo, porque às vezes as pessoas pensam, mas por que um grupo, né? A ideia do grupo é unir forças mesmo, né? A gente sabe que a construção civil ela é um mercado desafiador, né? É um negócio a longo prazo que se inicia hoje, as pessoas compram no lançamento, elas compram um sonho, como eu falei. Demanda muito tempo, dedicação e trabalho até que isso se concretize, né? E a ideia de ter um grupo é justamente unir forças, cada um com a sua expertise, no intuito de melhorar, né? Entregar algo que possa ser melhor para o cliente final. Então, hoje a nossa preocupação é justamente entregar, a entrega, né? Concretizar esse sonho da melhor forma possível. Então, eu acho que o diferencial do grupo é a solidez, né? A gente vem entregando, já temos alguns empreendimentos entregues, agora esse mês a gente vai entregar um em Santo André, o Jump Assunção, né? Então, a gente tem o nosso objetivo principal é esse, entregar algo de qualidade, né? Que realmente condiga com aquilo que a pessoa viu na planta, com aquele encarte que ela viu lá no dia do lançamento, né? A nossa preocupação está desde de entregar uma obra com qualidade, que seguem normas de desempenho, né? Mas que também fazem jus àquilo que a gente prometeu, né? Então, o encarte do lançamento, ele é baseado em imagens, né? Que ainda não é uma foto, é uma imagem. Mas hoje, se você pegar, a gente tem, inclusive nas nossas redes sociais, a gente fez uma brincadeirinha do antes e depois, né? Se a gente pegar as imagens do encarte com as fotos reais do que a gente entregou, você vai ver que é muito parecido. Então, a gente tem a preocupação tanto técnica, né, de obra, quanto de atender realmente a expectativa do cliente, porque a gente sabe que, mais uma vez, o imóvel, a casa própria, é um grande sonho. Então, e tudo é baseado em expectativa, né? Então, a pessoa, quando compra, obviamente, ela cria uma expectativa em cima, principalmente do material que ela viu,
do material publicitário, né? E aí, imagina, na hora da entrega não tem nada a ver com aquilo, né? Então, não, o grupo hoje preza muito isso. Então, eu acho que o nosso diferencial é esse, é a entrega, né, de fato, que se concretiza da melhor forma possível, e a preocupação com o cliente do início ao fim, né? Isso vem muito de encontro com o nosso trabalho de marketing aqui, dentro do grupo. E aí, se você me permite, eu já vou emendar tudo aqui, né? Pode Que, fazer, pode falar, vamos lá. que é justamente, né, quando a gente fala em marketing, aí eu vou falar um pouquinho da minha área dentro do grupo, né? A gente pensa muito em vendas, né? Ah, o marketing serve para alavancar as vendas. Sim, com certeza, ele é uma ferramenta, né, muito importante nesse momento. Então, a gente se preocupa em criar uma experiência, uma atmosfera, para que o cliente se sinta naquele futuro, né? Então, a gente trabalha naquele estilo clássico. Temos o stand de venda, a gente faz o decorado. Então, dentro do decorado, o cliente realmente vivencia aquilo que ele vai encontrar, né, depois da obra concluída. Então, é um apartamento, da forma que ele vai ser entregue, obviamente, com a decoração que vai ficar por conta do cliente, mas a gente tenta criar essa atmosfera para que a pessoa realmente consiga se enxergar ali, né? Vivendo aquele sonho. Então, o quarto do casal, o quarto da criança, enfim, a área gourmet, né? Que hoje em dia é a mais valorizada aí. Então, a gente tem toda essa preocupação, é claro, né? Com essa parte do marketing, mas a gente também tem a questão do pós-venda, né? O marketing, ele também está ligado a esse pós-venda. Então, como que a gente trata o cliente após a compra, né? Ele passa a ser só mais um número ali? Não, né? A gente tenta estar sempre em contato com ele, mantê-lo informado, emitindo comunicados sempre que for necessário, né? Os relatórios de obra são entregues mensalmente, então o cliente mesmo, por exemplo, um cliente investidor que não mora no Brasil, a gente tem casos assim, ele consegue acompanhar o andamento da obra e ter segurança daquilo que ele comprou, mesmo não estando aqui, porque mensalmente ele recebe o diário de obras, vem fotos, né? Então, o diário ele é composto por uma parte escrita, mas também relatório fotográfico, e ele vai acompanhando como aquilo está se desenvolvendo até o momento final de entrega, né? Então, isso tudo também tem o trabalho do marketing e é uma preocupação nossa, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Como é que é, Daniela, ser diretora de marketing, sócia da Murador Construtora? É isso que eu queria entender. Fala um pouquinho aqui. Fala. O grupo hoje, nessa configuração, né, ele existe como uma empresa, mas as empresas que fazem parte deles também são empresas, vamos dizer, individuais, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu dentro do marketing do grupo, né, eu junto com o Ilídio, a gente contrata as agências, a gente fica gerenciando todo o trabalho, né, de marketing que envolve o grupo. Porém, dentro das nossas empresas, aí a gente também tem os nossos papéis, né? Cada sócio dentro da sua empresa, e aí são as mais diversas atividades de uma empresa de incorporação, né? Aí entra tudo, entra contabilidade, entra financeiro, aí você tem que dar conta de tudo, né? Mas dentro do grupo, o meu foco é o marketing e eu acho que uma grande contribuição, né? E aí eu tô falando desse tempo mais recente que eu tô aí. O mercado imobiliário como um todo, ele é muito conservador, né? Ainda. Eu como vim de fora, né? E aí você começa a entender como é que funciona. Lógico que enquanto consumidor, você já percebe, né? Um folheto que entrega na rua, coisas que se você pensar num marketing de outros nichos, outros mercados, você fala, nossa, mas um folheto, né? Ele ainda funciona, né? Então eu falo, o marketing, o mercado imobiliário, ele ainda é muito conservador, né? Eu acredito até que pelo perfil mesmo das empresas, são empresas mais antigas, pessoas mais velhas que costumam estar à frente dessas empresas. E eu brinco que assim, a construção civil, ela é um jogo grande, né? Então, assim, quem que tem coragem de fazer algo muito diferente do que já está sendo feito, né? Então, assim, óbvio, o meu objetivo dentro do grupo sempre foi
inovar, né? Trazer coisas novas, e aí por isso que eu vou falar do digital, mas também a gente ainda mantém aquilo que a gente sabe que funciona, né? Aquela história do time que está ganhando, a gente não mexe. Então, o folheto a gente percebe que ainda funciona. É claro que a gente tem desafios, por exemplo, a cidade de São Caetano, que a gente tem um lançamento desse ano, vamos ter lançamentos em São Paulo. Elas têm leis diferentes, né? Cidade limpa. Então, é diferente, por exemplo, de São Bernardo, Santo André, que você pode, no semáforo, entregar um folheto. Nessas cidades você não pode, então você precisa usar de outras estratégias, né? Por isso a importância de estar sempre se inovando, se reinventando. Mas algumas coisas ainda são bem conservadoras. É porque quando eu ando na rua, a gente tá de carro, vem aquelas 200 pessoas com aquele monte de panfleto. Bate no vidro, não quero, não sei o quê. O pessoal até brinca, usa pra coisa de passarinho, né? Mas assim, porque eu queria que você falasse pra gente o digital, porque hoje tudo é aqui, ó, no celular, é digital. Como é que pode, por exemplo, o Grupo Motiró, né? Como que pode a Motiró Construtora ainda ficar no papel? As pessoas na rua, bexiga, aquelas bandeiras. Eu não estou falando bobagem, não é verdade. Pode ver nos lançamentos. Fala para nós como que fica, né? Você falou, como que fica o digital? Conta para a pessoa que está nos assistindo. Eu acho que essa foi a contribuição mais significativa, né, que eu consegui trazer para o grupo até o momento, que é realmente a inclusão do grupo dentro do digital. Né? Quando eu cheguei, a gente tinha lá as redes sociais, mas aquela coisa bem padrão, né? A agência faz as postagens ali, aquele conteúdo padrão, né? De uma empresa. Mas a gente sabe que nas redes sociais, porque aí a gente consome, é isso que você falou, todos nós somos consumidores das redes sociais todos os dias, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Né? A gente sabe que a gente não quer ver esse tipo de conteúdo, né? A gente quer ver pessoas, a gente quer se conectar com pessoas, né? Então a gente quer ver conteúdos que nos interessam. Não adianta eu ter lá uma fotinho, visite este decorado, né? E ponto. E o carimbo do corretor. Exato. Assim, eu, enquanto consumidora, não vou me atrair por isso. Por que eu vou achar que o meu cliente vai? Né? Não vai. Então, o trabalho que a gente vem fazendo e que cresceu bastante nos últimos tempos é de estar na rede social de uma forma humanizada. Então, hoje a gente tem uma pessoa, né, própria do grupo, que é a nossa garota propaganda, que faz todas as nossas propagandas, que faz a cobertura de todos os eventos que a gente faz em tempo real, tá lá fazendo stories, tudo, porque isso também é muito legal, né? A gente tem um evento acontecendo, a gente vai lá e faz um stories, porque o que adianta daqui 3 dias eu ir lá fazer uma postagem? Não foi. E a rede social, a mudança é contínua, né? Hype. Hoje a gente sabe também, tipo, passa muito mais tempo vendo stories do que o feed propriamente dito. Vai continuar sempre assim? Provavelmente não, né? É uma coisa que tende a mudar. Mas hoje a gente precisa estar nos stories também, então a gente precisa gerar conteúdo disso. E a gente precisa estar em tempo real, né? E tudo isso é muito inovador para o mercado imobiliário, né? Mas a gente vem conseguindo fazer isso, né? A gente tem essa pessoa que nos ajuda muito, a agência também que vai nos auxiliando. E com isso, acho que a gente conseguiu dar uma grande contribuição, né, para o grupo, para o branding principalmente, porque é o que você falou, as pessoas estão nas redes sociais, então a gente vê um panfleto, vê um outdoor, né, recebe um panfleto, a gente vê, mas isso é muito mais, esse tipo de mídia é muito mais para quem está procurando um apartamento, né? Quem não tá, é aquela história que você falou, pega o panfleto, põe do lado ali do banco do carro e quando precisar de um papel para limpar alguma coisa, ele vai usar aquele folheto. Agora, quem tá procurando um apartamento, tá com essa ideia, mesmo que seja ainda num futuro que nem ela mesma saiba, ela já pega aquele folheto e ela dá uma olhadinha com carinho. É o primeiro contato. Aí ela vai chegar em casa ou em algum momento, pegar o celular, ela vai se deparar, né, com uma postagem nossa, com um vídeo nosso, com os stories nossos. Então,
essas conexões, né, que o marketing tem o intuito de fazer. O folheto, ele é realmente para ser mais um local de impacto, mas entendendo que ele vai ser mais visível para quem está com esse olhar, né? Já as redes sociais, ela tá o tempo todo ali atingindo, assim, primeiro, um número imensamente maior do que a pessoa que está ali com o carro parado no semáforo, né? E ao mesmo tempo atingindo até quem não quer ver, né? Eventualmente, a pessoa pode não parar muito tempo ali para ver aquele conteúdo, mas vai passar de uma forma ou outra, vai passar pela visão dela, né? E isso ajuda a reforçar bastante a marca, ajuda a gente se fazer presente, né, enquanto marca na visão das pessoas. Eu ia te falar que uma das coisas que eu agradeço, eu falo que nós que somos comunicadores, não só eu, como a Fran, em nome da Fran e do Alexandre da Paz TV, que manda um abraço para você, e você a Obrigada. conhece, a gente fala que a comunicação é tudo. O Chacrinha já dizia, quem não se comunica se estrumbica, e eu vou dizer para você, o Grupo Motiró, como todos os patrocinadores, nossos amigos patrocinadores, é importante. Não é importante você estar divulgando o seu trabalho, não só nas nossas redes sociais, no nosso programa, como em outros. É ou não é? Perfeito, Manuel. É importantíssimo, né? Cada vez mais, não só o meio que é propício, né? Que nem eu tô do marketing, é fácil a gente ligar. Nossa, é óbvio que tem que falar de comunicação dentro do marketing, faz parte do marketing. Mas é o que você falou, até pessoalmente, né? As pessoas precisam se comunicar. Você percebe que, às vezes, as pessoas que têm mais dificuldade de chegar nos seus objetivos é por uma dificuldade de comunicação, né? O ser humano, ele foi feito para se comunicar, para se relacionar. Então, o grupo, enquanto empresa, né, ele é uma pessoa jurídica, né? Fala pessoa física, pessoa jurídica. Ele é uma pessoa que também precisa se comunicar. Então, ele precisa estar nos canais de comunicação. E a internet, hoje em dia, ela não existe mais nenhuma chance dela não ser, se não o maior, né, o principal veículo de comunicação. Então, a gente precisa dos parceiros, a gente precisa estar presente aí no maior número possível de canais, né, para estar se comunicando com o nosso público de uma forma humanizada, né? Já que você falou de comunicação, e a gente está falando do jovem, e as pessoas mais idosas? Porque os idosos também compram apartamentos. Compram. Como é que você atinge esse público? Ó, que pergunta legal. Como é que você atinge esse público? Não é só eu, o outro que é jovem. Como que você atinge esse público? Boa, vamos ver aí. Manuel, o nosso trabalho de marketing, ele começa desde uma pesquisa de mercado que é feita. Então, quando a gente... o trabalho da incorporação é um trabalho longo, né? Mas quando a gente começa a estudar um terreno, uma área ali para viabilizar um empreendimento, a gente já costuma fazer uma pesquisa em cima daquela área. E essa pesquisa envolve justamente entender qual que é o potencial público que tem ali. Justamente para a gente ver que tipo de produto poderia nascer ali, né? A gente não pega um terreno e faz um projeto que a gente acha legal. Ou, eu quero um apartamento grande, então eu vou fazer aqui nesse terreno apartamentos grandes. Não, né? Então, primeiro a gente estuda o que aquele local precisaria, qual que seria a demanda, né? Que tipo de apartamento, que tipo de público. E aí a gente faz essa pesquisa, né? A gente contrata essa pesquisa e aí ela traz o perfil, né, financeiro, enfim, super detalhado o perfil do público potencial ali. E um deles justamente é que tipo de a faixa etária e que tipo de rede social ela consome, ou até mesmo mídia, né? TV, rádio. Então, essa pesquisa ela faz essa investigação também nesse sentido. E a partir daí a gente já consegue começar a direcionar as nossas campanhas para aquele público que a gente quer. Então, hoje a gente fala muito de Instagram, mas, por exemplo, o público mais velho, a gente percebe que usa muito ainda o Facebook, que a minha geração já não usa mais, a geração mais nova ainda tá no TikTok, né? Eles já estão em outras. O TikTok hoje ele é o Google dos jovens, né? As pessoas fazem busca no TikTok como elas fazem no Google, os muito mais jovens que eu, né? Então é importante a gente entender também o perfil de cada geração
e saber que para a gente saber, né, qual produto a gente tem e qual público a gente quer atingir para ir atrás desse público. Isso envolve também a mídia offline, né, que a gente chama. Hoje em dia não dá para separar, né, dentro do marketing, mas antigamente era assim e ainda fica um pouco esse formato, né? O offline, o online, mas a gente sabe que uma campanha ela tem que andar por tudo, ela tem que permear por tudo, né? Inclusive o brand, então elas têm que se comunicar. Então, às vezes, é um Facebook que eu vou direcionar para esse público mais velho, mas é também um folheto, um mercado ou um comércio que eu sei que aquele público frequenta, né? Então a gente faz essa busca seja online, seja offline, mas sempre tentando achar esse público que a gente acredita que vai ser o direcionado para aquele produto em específico. Inclusive tem alguns que tem até jornalzinho, né? Uma materinha, não sei se Sim. como eu sei, porque tem o jornalzinho e tem lá o empreendimento. Tem isso, não tem, Daniel? Tem. É uma outra estratégia, né? Vincular a veículos de comunicação. Então, aí tem o jornal, umas reportagens da cidade, e aí vem a propaganda ali também. E funciona? Olha, Manuel, o marketing, o Ilídio brinca, né? O Elídio, um abraço pro Elídio. O Elídio, ele faz o quê? Ele é sócio da Martinez, tá? Elídio, um abraço, Elídio. Tá junto comigo No Motirol. no Motirol na parte comercial, O Elídio. né? Mas muito, muito à frente da parte de vendas. Ele é expert nisso, né? Então ele fala, medir, avaliar, na verdade, né? O desempenho de vendas é muito fácil, né? Você faz a venda, você sabe que efetivou. Não faz, não efetivou. O marketing não é tão simples, né? Como que a gente mensura se as ações estão sendo efetivas ou não? É difícil, porque na nossa recepção a gente faz uma pesquisa, né? A gente sempre pergunta para o cliente: o senhor já viu o empreendimento em algum local, né? Se lembra, se pegou um folheto, viu na internet? A pessoa fala: vi na internet. Mas ela vai falar aquilo que está mais fresco na memória dela, obviamente, né? Mas qual que é o objetivo do marketing nesse papel de venda, né? De vendas? É justamente impactar a pessoa o maior número de vezes possível, né? Então, seja no folheto, seja no outdoor, seja no rádio, seja nas redes sociais. Então, como que você vai medir isso? A pessoa não lembra, a gente não lembra. O tanto de coisa que a gente vê, né, por minuto dentro de uma rede social, como que eu vou Segundos. lembrar se eu vi, né, o que eu vi ali? Então, é difícil de mensurar, né? Então, a gente aposta, a gente faz um planejamento, né? O nosso planejamento de marketing, ele nasce junto ali com a aquisição do terreno, bem no início mesmo, a gente já começa a planejar. Porque ele precisa ter uma duração longa, né? O marketing tem que durar enquanto tiver apartamento para vender, né? Então a gente tem todo um planejamento e a gente vai distribuindo a verba, né? O financeiro, assim, dentre todas as ações que a gente quer fazer, acreditando que o objetivo é esse, impactar as pessoas. Mas medir de fato se o jornal ele é efetivo a gente não consegue, né? Mas hoje o nosso objetivo principal tá focado nas redes sociais, no digital, porque é um local que nitidamente a gente sabe que as pessoas estão, né? Os outros a gente não sabe. Mas a Motirol, o grupo Motirol, tá avançando, né? E quais são esses avanços? Qual a tecnologia que vocês estão usando para mais vendas, mais empreendimentos, né? Fala para nós, como é que tá sendo isso, esse trabalho? O outro ponto, Manuel, é a tecnologia, né? É óbvio que a gente fala de digital, redes sociais remete a isso, mas qual tecnologia a gente consegue implantar, e falando mais da área de marketing, para a gente poder acompanhar, né, a evolução do mundo, porque ela vem sendo muito rápida, né? E atender os clientes, enfim, performar da melhor forma possível, né? A gente vem investindo, a gente fala muito hoje de inteligência artificial, né? Então a gente vem tentando implementar algumas ferramentas, tanto na parte de pré-venda, né? Na parte que a gente fala dos leads, então toda essa abordagem inicial. O cliente viu uma propaganda, ele clicou ali.
Se ele clicou, então, né, ele quer saber mais informações. Então, inteligência artificial que nos ajude a essa primeira abordagem do cliente, para que ele não fique muito tempo ali sem resposta, né? O humano, obviamente, ele não está 100% conectado 200 horas direto. Então, assim, a inteligência artificial vem para nos auxiliar nisso. Também depois, né, no pós-venda, o serviço de atendimento ao cliente, né, o nosso saque, ele precisa também ser constante, né? O cliente é uma das nossas prioridades, atender o cliente também sempre que necessário, sempre que tiver dúvidas. Então, essa tecnologia também nos auxilia nesse sentido, né, de manter o cliente ali sempre bem atendido. E dentro das obras, daí é uma parte mais técnica, eu não sou da engenharia civil, mas eu sei que as construtoras, que são os nossos parceiros aí dentro do grupo, também usam bastante dessas ferramentas. Os nossos relatórios, hoje em dia, é tudo via sistema, então o pessoal da obra vai lá, tira uma foto, já sobe no relatório, então esse relatório já vai sendo alimentado, isso já fica pronto para o cliente receber no final do mês, né? E fora as tecnologias aí dentro das obras mesmo, que também são inúmeras, mas é um caminho que não tem volta, né? A gente precisa acompanhar. Como eu sempre falo, seu novo lar no coração da cidade do Grupo Motiró. Então nós temos a diretora, nossa diretora de marca, Daniela Murador, e ela que também é sócia da Murador Construtora, que está aqui com a gente, que tem toda essa alegria, que toda essa energia. E realmente, quando você fala de avanços, né, a inteligência artificial agora, o IA, tá dando um suporte assim para vocês muito grande, não tá, Sim, Daniela? Manuel, sim, é isso, né? Eu acho que é importante também colocar, né? As pessoas, tudo que é novo causa um estranhamento, né? Causa medo, é o desconhecido, né? O ser humano é natural, óbvio. Mas é importante pontuar aqui que a inteligência artificial, seja ela aplicada em qual contexto for, em qual mercado for, ela vem para auxiliar como uma ferramenta, né? E por que que é importante a gente se preparar? Porque a gente tem que dominar essa ferramenta, é a gente que vai usar a ferramenta, direcionar a ferramenta. Então, não é que ela substitui, até pelo motivo de que, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais conectado, a gente busca cada vez mais a relação humana, né? Porque a gente vem de um processo muito fechado, muito sozinho, que a gente fica muito no celular. E como tudo na vida é cíclico, né? Acho que a gente caminha também para um momento que essa relação humana, pessoal, ela vai voltar a ser valorizada, ela já está voltando. Então, assim, a inteligência artificial, ela nos ajuda nesse sentido de ser uma ferramenta que vai estar 24 horas, vamos dizer assim, a serviço, coisa que, obviamente, o ser humano não consegue, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa relação humana, essa relação pessoal, a gente precisa de pessoas por trás dessas ferramentas, né, operando isso. E enquanto marca, enquanto, mais uma vez, pessoa jurídica, a gente precisa de pessoas para se conectar com os clientes, né? Ninguém compra um apartamento, um sonho, né, para realizar na tela de um celular, sem conversar com alguém, sem sentir, né? Quem é o Grupo Mutiró? Quem são os sócios? Quem são as pessoas que estão por trás dessa marca? Né? Isso eu acho que é importante. Então, mais uma vez, né? Todo lançamento, todo evento, o grupo está sempre presente, obviamente. Às vezes não é possível estar 100% do grupo, mas os sócios são muito presentes, a gente está sempre nos eventos, nos lançamentos, presencialmente se comunicando, se conectando, né? Estamos sempre à disposição dos clientes para tirar dúvidas, porque as pessoas precisam disso e é assim que a gente cria confiança, né? A gente não vai confiar num robô, né? Ele serve para dar aquele primeiro oi e não deixar a pessoa no vácuo. Mas gerar confiança entre pessoas, né? E gerando confiança entre pessoas, está aqui, como eu digo sempre, a nossa querida Daniela Murador, que é a nossa diretora de marketing e também sócia aí do Murador Construtora. Daniela, também tem uma pergunta. O Grupo Motiró, a construtora, está se adequando também para os pets, que hoje pet
faz parte da família, né? Sim. E porque eu tenho que falar porque eu tenho petzinha, né? Então eu tenho, não sei se Eu você tenho, você tem, então nós somos tenho. iguais isso daí. Sim. Então, o Grupo Motiró, né, a construtora, a construtora Motiró, o grupo, né, vamos falar assim, todos os sócios, você que também vocês estão adequando não só o espaço gourmet, que eu adoro, já viu pelo meu tamanho, né? O tamanhozinho que gosta de comer, mas os bichinhos, os bichanos. E outra pergunta, além dos bichinhos, os carros agora estão virando carros elétricos. Como anda o grupo Motiró em relação a isso? É muito Aí, ó. legal, Manuel. Os pets a gente percebe que assim, cada vez mais, né? Tinha um meme que brincava lá. A air fryer virou as plantas, né? As plantas viraram os pets, porque os filhos viraram os pets, no fim das É. contas, né? Então, muitas famílias hoje em dia têm pet, não necessariamente vão ter filhos, mas enfim, o pet sempre tem e sempre está sendo uma prioridade, né? Vem sendo tratado de uma forma humanizada, vamos dizer assim. Então, o grupo, em todos os empreendimentos, a gente tem um espaço pet, né? Então, a pessoa tem aquela segurança de... Eu mesma tenho, eu moro no Mutiró Assunção, que foi o primeiro Mutiró que a gente entregou, né? E lá o nosso espaço pet é super privilegiado, tem 70 metros, é um espaço enorme. Para gatinhos também? Para gatinhos também. A gente não limita, né? No gato as pessoas costumam não descer porque Mas tem alguns que descem, mas tem também. Mas tem. Então, assim, todos os empreendimentos a gente tem a área pet, né? O espaço pet para eles fazerem necessidades, brincar, andar. E alguns deles também têm o espaço de aquele espaço para banho. Então, os empreendimentos maiores, que nem o Santa Filomena, que tem 3 torres, a gente entendeu que ali havia uma demanda, né? Uma possível demanda de ter esse espaço. Então, é um espaço para pet, com lavatório, secador. Então, o condomínio pode chamar, por exemplo, um pet shop para ficar ali no final de semana e fazer os agendamentos. Só que daí a pessoa não precisa usar a casa dela para dar o banho no pet. O pet shop vai até o local, ele usa os lavatórios lá do condomínio e a pessoa, ou a mesma pessoa, por mais que não contrate o pet shop, ela mesma desce e dá o banho no pet ali naquele espaço. Precisa dar no box, aquela coisa desconfortável, apertada. Isso. Então, a gente prioriza muito porque a gente sabe que é a nova realidade, enfim, que é a realidade de muitas famílias, né? E prioridade. E em relação aos carros elétricos, e aí eu vou falar de uma forma geral, de sustentabilidade, né, nos nossos empreendimentos, com certeza também é uma prioridade, né? A gente tem as vagas de carro elétrico, tá saindo, na verdade já saiu uma legislação específica hoje que mudou um pouquinho, né, com o aumento, né, de número de carros elétricos circulantes hoje no Brasil, o bombeiro, né, emitiu uma legislação específica, nova, uma normativa bem atual a respeito de vagas de carro elétrico em condomínios. A gente está se adequando para atender, mas esses empreendimentos que a gente entregou, todos eles têm vagas para carregamento de carro elétrico. E a prioridade também, sempre fazer uma estrutura, né, para colocar as placas fotovoltaicas, então geração de energia através da energia solar, reuso de água dentro do sistema hidráulico do condomínio, e uma série de outros bicicletários, né, espaço para coleta seletiva, então uma série de outros itens que a gente sempre coloca nos nossos empreendimentos para buscar, obviamente, ser um empreendimento o mais sustentável possível, né? Entregar ele com uma estrutura já pronta para o condomínio ter economia de energia, de água, né? Luzes LED, enfim, tudo nesse sentido. Tudo para a modernidade, né? Exato. Tudo para a modernidade, o avanço aí, nós que estamos no século XXI. E como é que você está vendo o avanço, o crescimento? Como é que você está vendo esse o crescimento do mercado imobiliário? Né? Você que está no grupo, você que não só diretora, mas também é sócia da Murador Construtora, como é que você vê o crescimento aí do mercado imobiliário? O mercado imobiliário, Manuel, ele é crescente sempre, né? Obviamente que o contexto, né, do país, enfim, financeiro que a gente vive, como todos os mercados, sempre vai impactar. Então, né, são momentos diferentes que a gente vive, mas a gente tem um déficit habitacional no Brasil ainda muito grande. Quando a gente fala déficit habitacional, o que significa? É falta de moradia mesmo, né? A gente fala muito em compra na planta, compra na planta. Por quê? Porque o investimento que você faz no imóvel hoje
né? Muita gente fala, mas eu vou pagar aluguel ou deixar o meu dinheiro investido. Mas o investimento que você faz no imóvel hoje, daqui 5 anos que seja, se você quiser comprar o mesmo imóvel daqui 5 anos, você não vai, ele não vai custar a mesma coisa. Não. O seu dinheiro aplicado nesses 5 anos não vai conseguir pagar esse imóvel, porque o imóvel vai ter valorizado mais do que o seu dinheiro que ficou aplicado. O imóvel ele se valoriza, né? E o mercado ele é crescente. Porém, né, uma coisa que eu vou voltar um pouquinho para o marketing de novo, né? Quando eu falei de branding, como que a gente vem fortalecendo isso? É óbvio que existem estratégias de marketing, né, que são, vamos dizer assim, planejadas, são técnicas, porém, existe uma coisa que é o histórico do grupo, né? Hoje, o grupo ele não é tão antigo assim quanto o grupo. Porém, essas 5 empresas que formam um grupo, cada uma delas tem mais de décadas de experiência. Nenhuma empresa está ali no mercado há menos de 15 anos. Então, são empresas com histórico de mercado já muito forte, muito antigo. O Marcos, né, da Jaci, é mais de 50 anos de história. Então, é muita experiência somada, né? Mais uma vez, isso fortalece o grupo, é muita experiência. Amurador. A Murador também, a gente está há mais de 20 anos no mercado. Então, assim, esse histórico mostra como que faz o branding a partir disso, né? Eu acho que o grupo vem crescendo muito também por conta disso. Porque a gente entrega, né? A gente não pode esquecer que o que a gente vende é um apartamento. Então, assim, é óbvio que o marketing é legal, as redes sociais, isso, aquilo, mas no fim das contas, a gente tem que entregar um prédio, né, com muitos apartamentos que vão atender muitas famílias. E isso tem que ser concretizado, né? Então existe uma parte técnica de planejamento, né, as construtoras, principalmente do nosso grupo, que são muito, muito, muito responsáveis e imensamente qualificadas para fazer isso, para fazer essa entrega final. Né? E de fato o cliente saber que ele recebeu aquilo que foi prometido. Né? Então, eu acho que o branding vem daí também. Hoje a gente tem um histórico, a gente tem empreendimentos que a gente consegue mostrar que foram entregues, que as pessoas estão satisfeitas, né? Eu, como falei, eu mesma moro em um Motiró. Então, hoje o cliente que vai comprar um lançamento, se ele não conhece, se ele está inseguro, às vezes para fazer um investimento ali na planta, mas quem é Grupo Motiró? A gente convida o cliente a visitar um dos nossos empreendimentos entregues. Né? Então, ele consegue ver que aquilo que foi entregue era o que estava no folheto lá de alguns anos atrás. E isso, né, cria, obviamente, uma segurança maior, porque o mercado imobiliário ele é desafiador, né? Ele é um jogo a longo prazo, demora, né, até se concretizar. Então, ele precisa de experiência, ele precisa de empresas que sejam sólidas o suficiente para entregar aquilo que foi vendido, né, que foi prometido. Experiência, amor, carinho, dedicação, vontade, dentro do coração da nossa cidade. Está aqui a Daniela Murador, ela que é do marketing, diretora de marketing, sócia lá da Murador, consultora Murador. Então, é muito gostoso ouvir isso, porque as pessoas que a gente, quando faz os anunciantes, nossos colaboradores, nossos amigos, mostra propaganda e tal, mas é importante. Por isso que é importante vocês estarem aqui, darem uma entrevista, fazer esse podcast, porque você, o Marcos, os outros sócios estão super convidados para vir aqui. Obrigada. Viu, Marcão? E como disse, por quê? Para estar com a gente. Perfeito. Muito obrigado mesmo. Obrigada, e aproveitando isso, deixa aqui o espaço para suas considerações finais. Fique Obrigada, à vontade, para Manuel. você que você quiser falar, está à vontade. Obrigada, Manuel. Queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer em nome do grupo, né, de todo mundo, de todos os nossos sócios. Falar para conhecer, convidar, na verdade, vocês a conhecerem os nossos empreendimentos. O nosso lançamento mais atual é o lançamento em Indaiatuba, uma cidade de qualidade de vida excelente, né? Um IDH, um dos maiores aí do Brasil, e também São Caetano. Os nossos 2 lançamentos mais recentes são em cidades que têm esse apelo da qualidade de vida no Brasil, um dos melhores. Então, conhecer os nossos empreendimentos, a gente está com o apartamento decorado lá, a gente está com o stand montado, de portas abertas para receber quem quiser conhecer o grupo mais de perto. Daniela Murador, muito obrigado, agradeço. Você está super, hiper convidada para voltar aqui, você, os demais sócios, o Marcos. Okay.
quem vocês quiserem, vai ser uma alegria muito grande. A gente só tem que agradecer. E antes, né, eu sempre digo, eu quero agradecer não só a Motiró, como os nossos demais colaboradores, aquelas pessoas que acreditam que você está vendo aí, são todos os nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, que a gente tem que valorizar. E eu só tenho que agradecer, que Deus ilumine bastante e guarde. Muito obrigado. Cliquem, curtam, compartilhem a nossa página, seja no YouTube, no Instagram, sigam as nossas redes sociais. Essa e as demais entrevistas aqui no nosso canal, você vai gostar. E olha, eu fiquei muito contente. Muito obrigado mais uma vez. E olhando para lá, tchau, obrigado. Tchau, Até o próximo obrigada, programa. Vem para obrigada. Passos.